Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 13. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Quantos creem que a palavra será semeada nessa manhã? Diga glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra vai ser semeada nessa manhã. O Teu Espírito Santo venha tomar a minha vida, eu venha diminuir. Me direciona, meu Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Abre o entendimento do Teu povo, o coração do Teu povo. Que o Teu povo venha sair daqui com o entendimento aberto, com a sabedoria do céu. Em nome de Jesus. Tome seu assento. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele conta a parábola do semeador. O propósito de Deus é resgatar o homem, porque Deus não quer deixar o homem de fora. Desde o princípio, Deus, Ele planta o jardim, introduz no jardim o homem, para que lavrasse, para que cuidasse das coisas de Deus. Mas infelizmente, por uma escolha errada, a gente vê que teve essa decadência. E Jesus, ele vem para resgatar os valores que se perderam. Existem valores na nossa vida que só o Espírito Santo ele pode resgatar. Só o Espírito Santo ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você vê que quando éramos do mundo, aqueles que foram do mundo, a gente era sem valor. Mas através do sangue de Jesus, você foi resgatado dos valores que se perderam. E Jesus Cristo ele vai atingir agora uma atmosfera espiritual. Observa-se que Jesus não trata ninguém de uma forma superficial. Jesus ele quer trabalhar no interior da nossa alma. E ele precisa atingir dentro dos corações. Só que a gente percebe pela descrição dessa parábola alguns corações que estão no meio da multidão. A multidão que estava ali apreensiva, olhando os milagres, olhando a manifestação da glória de Deus através do Messias. As multidões que estavam acompanhando, havia muitas pessoas, milhares de pessoas que estavam atrás de Jesus. Jesus operando cura de cego, a cura do surdo, a cura do paralítico, uma grande novidade, uma grande glória de Deus visitando o seu povo. E eles tinham essa ciência que Deus estava visitando a nação de Israel. Havia-se um tempo onde Deus, eles não ouviam a voz de Deus. Ficou um período muito grande. Mas chegou um tempo de Deus visitá-los. E Deus visita eles através do seu Filho Jesus de Nazaré. E ele vem semear a palavra de Deus. Ele vem semear para resgatar os valores que se perderam na vida do homem. Os valores que só Deus pode trazer de volta. Eu poderia dizer para você alguns valores, por exemplo, a fé. A fé, a esperança.
havia se esquecido deles. O valor dos dons que se perderam, sacerdotes que deixaram de ministrar, e Jesus começou a convocá-los, a chamá-los de volta. O Senhor Jesus veio para resgatar aquilo que se perdeu. Ele veio resgatar aquilo que se perdeu. É por isso que Ele vai, através do Espírito Santo, usando a vida de cada um, para anunciar a palavra de Deus às nações, povos, becos e vielas, valados, a palavra. Jesus Cristo está dizendo: o que semeia, semeia a palavra. E nessa manhã a palavra de Deus está sendo semeada no seu coração. Ainda que o inimigo tente roubar a tua fé, minar a tua esperança, ainda que o inimigo se levante com lutas desafiadoras contra a tua vida, creia que Jesus Cristo, Ele te resgatou do império da morte para a vida, nos converteu das trevas para a luz, nos converteu de Satanás para Deus, e pelo seu sangue nos comprou em redenção eterna. Jesus Cristo está dizendo no versículo 15: e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi. E algo me chamou a atenção nesse texto. Algo me chamou muita atenção. Lendo esse versículo, eu vi algo preocupante. Porque a palavra, ela é semeada. Mas Jesus está dizendo: e vindo, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada onde, igreja? Aqui caiu à beira do caminho, junto do caminho. Está junto do caminho, mas não está no caminho, não está na direção. Você conversa com as pessoas hoje, ela diz assim: mas eu tenho fé, mas não preciso estar na igreja. Quem já ouviu isso, diga glória a Deus. Está até junto do caminho, mas não está no caminho. É verdade, não é? O trem, quando sai do trilho, ele está até junto do trilho, mas ele não está no trilho. Ele não vai conseguir andar. Vai ter que vir outros maquinários, guindastes, para subir aquelas locomotivas e encaixá-la no trilho, para ela conseguir atingir o seu percentual. Assim é a nossa vida diante de Deus. Mas note algo: os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Veja que há uma investida de Deus, porque a palavra sendo semeada é uma investida do Criador na vida do homem. Só que do outro lado, o mal, ele está de olho naquilo que está sendo semeado. Ele está observando aquilo que está sendo semeado no teu coração. E vindo logo o inimigo, como Jesus disse, ele rouba, ele tira a palavra que foi em seus corações, em nossos corações. Se o inimigo está tirando a palavra que está sendo semeada no coração, nós temos um problema aqui, meus irmãos. Nós temos um grande problema. E qual é, pastor? Eu estou guardando. Se estão tirando, é porque não estão vigiando. É verdade, não é? Havia multidões que recebiam de Deus, mas não estava guardando a palavra de Deus. É verdade ou não é? Você sabia que cada pregação que é pregada na igreja,
Não é um rito religioso. Cada mensagem que é dada pelo Espírito Santo, ela tem um propósito ao qual está sendo enviada. E ela não pode voltar vazia. Ela tem que produzir o resultado ao qual está sendo semeada. Se ela está sendo semeada para o perdão, ela tem que produzir na tua vida o perdão. Se ela está sendo semeada na direção da fé, ela tem que produzir na tua vida a fé. Se ela está sendo semeada para a cura, ela tem que produzir a cura. Se ela está sendo semeada na libertação, ela tem que produzir a libertação. A palavra de Deus não pode voltar vazia, meus irmãos. Se você está recebendo da palavra de Deus, ela tem que frutificar na tua vida. A palavra, ela produz. Diga, a palavra produz. Quando Deus começou a pronunciar o haja, a palavra, ela começou a produzir. E haja luz. E houve-se luz. E haja separação de luz e trevas. E houve separação. Aleluia. E nasça árvores frutíferas que dê fruto. E nasceu assim como Deus falou. Assim como Jesus está dizendo, também tem que acontecer. Mas salve, ele está dizendo, alguém está tirando. E sabia que o diabo, ele é astuto? E usa até pessoas para tirar aquilo que é semeado na vida do homem. Diz que não tem nada a ver, que não é dessa forma. Aí se a gente não vigiar e não guardar, se você não levar essa pregação aqui para a tua casa e meditar nela, e analisar tudo aquilo que está acontecendo na tua vida, e você não se impulsionar através da oração em cima desse combustível que está te dando, praticamente é louco o que está sendo pregado, o que Jesus está dizendo. Porque ele está dizendo, olha, vocês estão aqui, uma grande multidão, o paralítico está andando, é muito legal, Jesus quer isso, o cego está enxergando, o surdo está ouvindo, o mudo está falando, mas ele quer te salvar o interior da tua alma. É isso que Jesus estava dizendo. Não adianta só estar junto do caminho, simpatizar pelo Evangelho. Não adianta só reverenciar, olhar para o céu, curvar a cabeça, não sei que Deus existe. É muito mais do que isso, meu irmão. E quando se fala dos corações, eu lembrei de um salmo muito lido, que fala que a sua palavra é escudo e broquel. Escudo. Então, se a palavra de Deus é escudo, ela nos guarda dos ataques do mal. Você vê que há uma fragilidade no coração do homem. E quando se fala de coração, não é o coração de carne, é onde fluem todos os pensamentos do homem. E os pensamentos são bem frágeis. E um dardo inflamado que é atacado, que é implantado na mente, a pessoa pode até se desviar do Evangelho. Você vê que escudo e broquel, a palavra de Deus, ela serve para te guardar dos contra-ataques do inferno. E lendo esse versículo também lembrei de Efésios 6, a armadura de Deus. Você lembra do capacete da salvação, da couraça da justiça? E lá fala de o escudo da fé, para que possais bloquear o que, igreja? Os dardos inflamados do maligno. Você vê que Deus, ele está dizendo, olha, você tem que tomar posse da palavra de Deus. Você não pode deixar o inimigo roubar a sua fé. Você não pode deixar o inimigo minar até te destruir. Os que estão junto do caminho é aqueles que recebem a palavra, é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo o inimigo e tira
tira a palavra do seu coração. Você tem que guardar. Você tem que esconder. Como Davi disse, eu escondi no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A pessoa tem que fazer uma proteção dentro de si e dizer, olha, com a minha fé, eu não vou retroceder. Porque na época de Jesus, amados, muitas pessoas desistiram. Porque bem sabemos nós que a caminhada não é fácil. Há muitos testes espirituais para aquele que quer receber a salvação eterna. Deus ele vai permitir o inimigo te tentar de várias formas para saber o que está dentro do teu coração. Para saber se você temes a Deus ou não. Então a pessoa vai receber bateria de testes, dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, dificuldades familiares, tudo para saber se você está guardando o que Deus está te dando. Observa-se que a mensagem do Evangelho que Jesus Cristo trouxe para aqueles que creram, receberam a vida eterna e receberam milagres extraordinários. A palavra de Deus diz que em Cafarnaum Jesus não pôde fazer muitos milagres. Por que não podia, igreja? Porque eles não acreditavam no que Jesus estava dizendo. O inimigo tirava. Jesus fala algo a respeito da pessoa, ele direciona algo sobre a tua vida, e de repente, se você não vigiar, você deixa o espírito de incredulidade entrar. A pessoa diz, é muito difícil isso, é impossível. Se lembra que Pedro disse, quem então será salvo? Quem poderá salvar-se? Jesus Cristo disse, o que é impossível aos homens é possível a Deus, meu irmão. Não deixe o inimigo tirar do teu coração a palavra viva de Deus. Não deixe o diabo esfriar a tua fé. Estamos numa reta final. Jesus Cristo está voltando. O inimigo tem esfriado muitos corações. O inimigo tem abatido muitos homens de fé, muitas mulheres de fé na presença de Deus. Não deixe o inimigo tirar aquilo que Deus colocou dentro de você. Não deixe ele virar, ele vem para tirar. E você tem que guerrear. Você tem que lutar. Inimigo, você não vai tirar aquilo que Deus semeou dentro da minha alma. Porque Ele não quer que você dê frutos para o reino dos céus. O inimigo não quer que você seja uma árvore frutífera. É esse medo de Satanás. O maior medo dele é o que, igreja? É que você não frutifique. Olha o que diz o versículo 16. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se o que, igreja? A pessoa se escandaliza. Logo vindo muita luta, ela pensa logo em parar. A mente fraca é assim. Tudo pensa em desistir. E o diabo diz, olha, por causa que você aceitou Jesus. É por causa que você se batizou nas águas. O inimigo ele vai minando a cabeça da pessoa para aqui e para lá, com pensamentos ruins, com pensamentos adversos. E se você não vigiar, você acaba retrocedendo, porque não tem raiz em quem? É aquela pessoa que confia em si próprio, confia nas suas intuições, confia nos seus próprios pensamentos. É aquela pessoa que confia nos seus achismos,
Não, eu acho que tem que ser assim. Não, eu acho que tem que ser dessa forma. Ela não se enraizou. Eu tenho fé, mas não está alicerçado na palavra, não tem raiz no Evangelho. E outros, versículo 18, e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufoca o que, igreja? E fica o que? Eu não te disse no início que o intuito daquilo que é semeado é produzir fruto. Você tem que ser como o bordão de Arão. Quando Deus mandou espalhar 12 varas, o bordão de Arão floresceu, deu flor, deu fruto, deu semente. Através do Espírito Santo você vira o quê? Uma árvore ou um galho frutífero. Só que um detalhe, igreja: os cuidados deste mundo, os enganos de quê? Das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra de Deus e fica infrutífera. Quer dizer, a pessoa seria uma árvore frutífera, plantada no átrio do Senhor. Agora veja bem, irmão. No átrio de Deus tem água. A árvore precisa de quê? Precisa de água. No átrio de Deus tem o quê? A fertilidade, o solo fértil. Então, se você é semeado no átrio, você tem por obrigação frutificar. A gente não pode ficar mirrado, porque Jesus está dizendo sobre o quê? Sufocar a árvore, ela vai ficar mirrada. Você lembra da figueira? Que Jesus se apresenta aquela figueira, as folhas da figueira toda verdinha, mas não havia o que lá? Então ele amaldiçoa. Ele diz: olha, nunca mais nasça fruto de ti. Secou-se na mesma hora. Em João 15 a Bíblia diz sobre a videira verdadeira, e nós somos os ramos enxertados na videira. E diz sobre o galho seco, aquele que não produz o fruto, ele vai ser cortado e lançado no fogo. Jesus Cristo disse isso. Você vê que os enganos, as ambições da vida, entrando, quer dizer, não guardou a porta do coração. Antes de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. A pessoa vai deixando a leitura da palavra de Deus para lá, aí vai entrando outras coisas na vida dela. É verdade, não é? Outras prioridades. Como que eu vou frutificar se minha Bíblia em casa eu leio? Quem está entendendo, diga a glória a Deus. É verdade ou não é? Você pode fazer uma enquete cristã. Tem um monte de cristão aí, mano. 60 milhões no Brasil. Mas a grande massa não lê a palavra, não gosta de orar, são contra o jejum, não gostam da sã doutrina, não querem entrar pela porta estreita. Você vê que tem algo errado. Então são galhos secos. Eu tenho que vigiar para não ser um galho seco. Eu tenho que guardar a entrada do meu coração para não entrar coisas que não é de Deus. Quando Senaqueribe ele intentou invadir Jerusalém, o que o rei Ezequias ele fez? Ele guardou as águas dos córregos de Jerusalém para que não contaminasse.
Então ele fez o quê? Ele pôs vigilância. Você recebe a palavra de Deus, mas guardar é contigo, não é com Deus. Jesus Cristo disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus não vai guardar a palavra por você, não. É você que tem que ser o guardião. Porque Deus disse: Adão, está ali, ó. A árvore do conhecimento do bem e do mal é contigo. A consequência também é tua. Ele guardou ou ele não guardou eles? Ele não guardou. Observa-se, entrando as ambições. Aí o diabo vai alimentando a ambição. Você quer ver uma coisa? As pessoas estão intertidas só em desgraça, se alimentando daquilo que é ruim. Produz o que na vida da pessoa? Só o que não presta. A boca fala o que o coração está cheio. É palavrão, é negatividade, é um pensamento escravizado, é um pensamento medíocre. Não produz a vida, não produz aquilo que é bom. Quando Deus disse a Ezequiel: profetiza sobre o vale, mas o que ele deveria profetizar? A palavra de Deus, que combate a morte, que combate toda a desgraça. Eu vim aqui te anunciar: guarde o teu coração, guarde aquilo que Deus te entregou, para que você não perca a coroa da salvação, meu irmão. Guarde a tua alma diante de Deus, vele pela palavra de Deus na tua vida, para que você seja frutífero, para que as pessoas vejam em você que o Espírito Santo está florescendo, que o teu semblante ele seja como a luz de Deus. E entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. O que tem sufocado a palavra na tua vida? O que tem entrado que está sufocando? De repente o amor excessivo, a família. Às vezes a pessoa ama mais a família do que a Deus. Você entregou a tua família na mão de Deus? Então deixa que Deus cuida. Guarda só o que Deus te entregou. Guarda a fé. Guarda a oração. Está lá em Efésios 6. Às vezes a pessoa fica preocupada. Eu aprendi isso. Se eu estiver no monte orando, se eu estiver na igreja orando, mas preocupado lá em casa, preocupado lá no trabalho, você está dividido. Você confia e desconfia de Deus. Mas vamos lá para ver o que está acontecendo. O entregou na mão de Deus, deixa, meu irmão. Você às vezes entra num lugar perigoso, quando você vê, já entrou, entrega a tua vida na mão de Deus. Mas será que estão vendo? Será que estão vindo? Olha para cá, olha para lá. Ou você entregou a tua vida, Jesus não entregou. O que está sufocando a palavra lá, de repente, o tempo perdido? Todos nós temos que vigiar isso. Tempos que a gente não está aproveitando. Ambições com as coisas do mundo. A gente vê muita gente preocupada com o dia da manhã, é verdade ou não é? O dia da manhã pertence a Deus. O dia de amanhã pertence a Deus. Viva hoje. Seja feliz hoje. Seja feliz agora. Agradeça a Deus pelo momento de agora. O amanhã, se Deus quiser, acontecerá. O que está sufocando a palavra de Deus, pastor? Eu tenho que rever isso. Os enganos da riqueza, as ambições, as distrações, a falta da oração de repente, a falta dos clamores, a falta do jejum, a falta do alinhamento da tua vida com a palavra. O que está ficando infrutífero? Porque você foi chamado para frutificar no reino dos céus.
Você foi chamado para ser carvalho de justiça, plantados na casa do Senhor. E ainda na sua velhice darão frutos, diz a palavra de Deus. E se Deus enviou a palavra dele a vós, é sinal que Deus conta contigo para a proclamação do Evangelho e dizer a todas as nações que Jesus Cristo, Rei, está voltando. É isso que você tem que se preocupar. Guarde isso. Vou encerrar a mensagem. Entrando, leve essa palavra contigo, hein? Esse trecho dessa mensagem, entrando. E quando chegar lá na tua casa, você vai meditar nisso. O que de repente está entrando no meu coração? Será que não é mágoa? Será que não é rancor? Será que não é o ressentimento? Será que não é o ódio, a falta do perdão? Será que uma seta do inferno entrou no meu coração e depois disso eu não consegui mais buscar o Espírito Santo? E uma palavra do inferno veio e entrou e depois disso sufocou o que Deus implantou em mim? É isso que você tem que meditar. É isso que você tem que meditar e deixar o Espírito Santo entrar e resgatar no teu alma os valores que se perderam. Porque Deus quer te usar na terra do vivente. Deus quer te fazer como coluna no santuário de Deus. Deus quer escrever em você um nome novo. Deus quer escrever o teu nome no livro da vida. Deus quer te levar no arrebatamento da igreja que está próximo. Jesus Cristo está próximo e a gente tem que aproveitar o tempo de agora. Não deixe para amanhã. O que você tem que fazer agora é hoje. Jesus Cristo disse ao anão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Mas por que não amanhã? O amanhã pertence a Deus, meu irmão. Só Deus pode dizer se o amanhã vai acontecer. O que Jesus Cristo estava fazendo naquele momento era no tempo de hoje. Deus quer fazer na tua vida hoje. Deus quer te salvar hoje. Deus quer te converter hoje. É hoje. Vamos aplaudir o Senhor e se colocar de pé. Até aqui.